tempo você não anda numa Brasília? Nem sei dizer qual foi a última vez que eu andei numa Brasília. Não sei dizer. Há pelo menos mais de 20 anos. Então é um momento emocionante. Teve Brasília em casa, assim, família? Não, na minha família não. Não tivemos. Tivemos Belina, Corcel. Se numa Brasília cabiam 8, numa Belina cabiam 15. E né? cabiam mesmo, porque naquele tempo não tinha esse sistema de segurança que existe hoje. Então a gente andava na mala da Brasília, cambada de criança. A gente andava na mala da Brasília, cambada de criança, indo pra colônia de férias com a minha comadre. E era isso aí. Ó, eu vou fazendo aqui um ao vivo pra vocês. A gente tá aqui embarcado na minha Brasília, passeando por Brasília, numa Brasília. E qual a sua relação com a cidade de Brasília? Olha, ultimamente eu até tenho vindo mais, mas assim, eu morei em Brasília quando eu tinha 1 ano de idade. Meu pai foi transferido para cá, ele era funcionário dos Correios na época. E a gente morou aqui durante 1 ano. Quando eu acho que eu fiz 1 ano aqui em Brasília. Eu vim pra cá, acho que talvez com 6 meses, nasci no Rio, vim com 6 meses, a gente ficou por 1 ano aqui. Então eu fiz 1 ano aqui, com 1 ano e meio a gente voltou pro Rio. Depois, a minha Claro, prima você não irmã, lembra de nada, né? Claro, eu não lembro de nada. Mas você sabe que eu tenho algum, assim, eu não sei se é uma junção de ver fotos com o relato da minha mãe e um pouco de imaginação, mas eu tenho memórias que talvez sejam as minhas lembranças mais ancestrais, que é uma lembrança de eu bebê, deitada, olhando para o céu e vendo a renda das árvores contra o céu. Aqui em Brasília? Aqui, eu imagino que sim, porque isso deve ser, eu acho que isso é a memória mais antiga que eu tenho. E provavelmente era aqui, porque a minha mãe me levava muito para parque, fazia muito isso que se faz com bebê, né? Não, e Brasília é uma hoje, cidade maravilhosa para isso, exatamente, né? Super arborizada e tal. Exatamente, tem muita árvore, tem muito céu. O céu de Brasília é o céu mais lindo do Brasil, né? Por acaso hoje está fechado. Por acaso hoje o céu de Brasília está fechadíssimo, ele não está nem um pouco amigo, mas olha só, ele está fechado aqui e ali tem um céu azul com nuvens claras, está tudo muito bem. O que é legal, principalmente para quem não é de Brasília, as pessoas não fazem ideia de como a cidade é, né? De como a cidade é ampla, de como a cidade... Exatamente. Você vê o horizonte o tempo todo. Depois, há uns anos atrás, talvez há uns 8 anos atrás, eu tenho uma grande amiga que mora aqui em Brasília, que é a Maria Paula, e a gente veio passar umas férias no sítio que ela tem em Alto Paraíso. E também lugar mágico, incrível. Viu o descoador lá, não? Poxa, nem viu. Você já viu? Não, não vi, eu não uso essas coisas. Não, né? Eu tenho várias vivências pontuais assim com Brasília. Não é uma cidade que eu venho com muita frequência, mas eu tenho fortes emoções com a cidade. Não, e são várias vivências, inclusive na sua vida profissional. Você é bailarina formada. Sou. Você é atriz formada. Sim. E decoradora por hábito. Intuição, exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer que a organização entrou na minha vida de uma forma tão natural e tão surpreendente que, assim, eu estudei tanto para ser tantas coisas e acabei dando em outras coisas. Assim, estudei toda a minha vida para ser bailarina clássica, depois me dediquei, assim, intensamente para minha formação como atriz e, no final das contas, eu me encontrei na organização, que foi uma coisa para o qual eu nunca pensei e nunca me preparei, assim, intencionalmente. Passei a me dedicar a partir do momento que eu descobri que esse era o meu lugar no mundo, né? Foi de uma forma muito por acaso, muito espontânea. Essa história é a história que você conta da Camila Butanga. Exatamente, que é minha comadre e que me pediu uma ajuda para organizar a casa dela numa certa ocasião da vida dela, que a enteada vinha morar com ela e ela não sabia nem por onde começar, estava muito ocupada, trabalhando. E aí me pediu essa ajuda e eu fui ajudar. Assim, eu fui organizar a casa dela. Mas ela já sabia? Não, a gente era colega de faculdade.
Mas ela não sabia desse seu talento, nada? Sabia pelo que ela me conhece, assim, da amizade que a gente tem, assim, mas tipo, eu nunca tinha atuado com organização de uma maneira profissional até essa vivência com a Camila. Então, assim, ela me pediu uma ajuda de amiga. E aí eu fui organizando a casa dela, armários, gavetas, os quartos, os cômodos, a cozinha. Aí comecei a entrar na logística, no funcionamento da casa, que dia que entrega, que dia que paga, que dia que não sei o quê. E aí quando eu acabei, ela falou assim, você tem que fazer isso. Aí eu falei, mas isso o quê? Você tem que fazer isso. Eu falei, mas quem precisa de alguém para fazer isso, Camila? Ela falou, quem não souber fazer e puder pagar. E a partir daí ela me indicou para um, que me indicou para outro, que me indicou para outro. E durante 10 anos eu vivi de ser organizadora profissional. Até que surgiu o Santa Ajuda. Então tem gente que pensa que eu comecei a trabalhar com isso a partir do Santa Ajuda. Enquanto na verdade não. Eu comecei, eu me construí uma organizadora profissional, que aí a partir daí eu fui estudar, me aprimorar, buscar referências, enfim. Fui me ferramentalizando. E aí o Santa Ajuda surgiu como uma oportunidade depois que eu já trabalhava com isso há muito tempo, né? O programa é uma denúncia, né? O neguinho fala assim, olha, o quarto do fulano é uma zona, vai lá por favor e arruma. Já aconteceu de alguém não gostar? Tipo assim, porque é uma surpresa também. Primeiro, é uma surpresa mesmo? É uma surpresa. Na verdade, o que eu faço? TV, né? A gente sabe, TV é TV. Não, é uma surpresa. É claro que existe a mágica da televisão, porque parece que aquilo ali é feito num passe de mágicas, e na verdade é aquilo. Cada episódio a gente gasta 5 dias para fazer. Então eu começo a gravar numa segunda-feira, acabo de gravar numa sexta-feira, e terça, quarta e quinta a gente monta o ambiente todo. Então assim, não é feito num dia só, é feito ao longo de uma semana inteira. Essa é a mágica da televisão. Mas a gente, o que acontece? Existe uma pesquisa prévia dos personagens, que a gente levanta todos os personagens, muitas possibilidades de personagens. Tem uma pesquisadora que traz esses nomes. E a partir daí a gente discute uma série de questões, porque assim, não basta que seja uma bagunça extrema, precisa ser uma bagunça possível de ser organizada no tempo que a gente tem que ser um ambiente que comporte a nossa produção, tem que ser uma história emocionante, relevante. Hoje em dia a mim interessa muito mais uma história interessante do que uma bagunça interessante. Porque os espaços se repetem, as histórias não se repetem, as histórias são inesgotáveis. Então, a relação das pessoas que convivem naquela casa com a bagunça é o que nos interessa. Isso pra gente é muito relevante. Mas já aconteceu de alguém, quando você mostra, e o cara... Olha, que eu me lembre, aconteceu uma única vez com uma pessoa que não gostou, mas ela não demonstrou na hora. Eu soube que ela não gostou depois. Ela foi lá e bagunçou tudo de novo. Não, comentou com a produção que não era o que ela esperava. Mas ela não demonstrou na hora. Não sei se ela ficou constrangida ou... Você usa alguma técnica, por exemplo, Feng Shui, essas coisas todas? Eu tenho algumas referências dessas técnicas. Eu estudo, eu leio, eu gosto, eu me interesso, mas eu não me balizo por elas, não. Eu acredito muito em energia. Eu acho que não existe nada mais concreto do que a energia. Você tá com um monte de talismã aí. Tô. Olha lá, tenho pimenta, tenho figa, tenho ferradura. Eu acredito em energia. E eu acho que o meu trabalho é um trabalho muito terapêutico, porque quando eu entro na casa de uma pessoa, eu vou lidar com uma super intimidade, né? A pessoa abrir o seu espaço para outra pessoa organizar é muita intimidade, muita confiança. Então, eu acho que eu tenho muito respeito com isso, assim, eu peço licença, né, para entrar, para conhecer, para mexer. Então, eu acho que quando a gente mexe numa estrutura de uma casa, quando a gente mexe na organização de uma casa, a gente afeta o ritmo
do funcionamento da casa. Quando você afeta o ritmo, você afeta a pulsação da casa. E isso afeta na energia. Então, é um trabalho muito terapêutico. A fluidez, a funcionalidade, isso é muito terapêutico. Então, assim, não dá para você separar uma coisa da outra. O espaço é a expressão, o espaço que a gente habita é a expressão do nosso mundo interior. Isso não tem corte, não dá para você separar. Uma coisa afeta a outra. Quando o ambiente está muito tumultuado, aquilo interfere no nosso emocional. Quando a gente está tumultuado, a gente interfere no espaço. Então, é uma ligação do nosso mundo interior com o nosso mundo exterior que não tem como separar. Você prefere sala, cozinha, quarto, banheiro? Não tem preferência. Não tem preferência. Mas qual que normalmente é mais zoado? Mais zoado? Depende de muitas coisas. Depende da dinâmica da família, depende de muitas coisas. Tem quartos muito zoados, tem sala absolutamente zoadas, tem cozinha, não tem. Mas não tem um que se repete mais, assim? Não tem. Aí me perguntam também assim, quem é mais bagunçado, homem ou mulher? Mulher. Não sei dizer. Não acho que a desorganização seja uma questão de gênero. Acho que é da pessoa, tanto faz, né? Tem criança organizada e criança desorganizada. Mas tem muita criança, assim, extremamente organizada, que adora o programa, que tem manias e que aplica. Você é daquelas quando é convidada pra alguém pra ir em casa, vai lá em casa tomar um café, você fica pirando? Não me meto. Só se não, internamente. Às vezes eu me incomodo com algumas coisas, assim, mas eu administro. Eu respeito. Fica se coçando ali. Não fico, não. Eu respeito. Porque eu acho que as pessoas são diferentes. Não pode haver julgamento, entendeu? Mas aí e também... o que eu gosto não quer dizer... Não, o que é bom pra mim, o que é bonito pra mim, o que eu gosto, não quer dizer que seja o mesmo pra você. Mas aí também o pessoal faz igual médico, quem tem médico na família, né? Exatamente. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Olha, eu vou contar uma história pra você. Eu sou fotógrafo, então o neguinho me chama para as festas de família. Vai lá, vou adorar que você vai e tal. E lá no final do convite, leva a máquina. Ai, que engraçadinho. Porra, né? Não. Sou convidado, caramba. Eu tô passeando. Olha só, quando eu. Todo lugar que. Agora o bordão, né? Todo mundo me encontra e fala assim: ai, tô precisando tanto de você lá em casa. Isso acontece muito. Tem acontecido muito. Tô precisando tanto de você lá em casa. Aí tem uma história de um tio meu, que é médico. Tio Marquinho, vou contar a sua história. A história é a seguinte, ele foi passar férias com a minha tia, que é minha madrinha, num lugar assim isolado, que era um lugar tipo assim, não sei se era um cruzeiro ou uma ilha, era um lugar assim que eles foram para descansar, sei lá, 10 dias e tal. Aí todo mundo perguntava para ele, que você trabalha com que? Ele, não posso falar. Aí neguinho achando que ele ia fazer alguma coisa ilícita, né? Era, sei lá, agiota, traficante, ladrão, qualquer coisa. Deputado, político. Ele não podia dizer o que ele fazia. Mas o que você faz? Não posso dizer. Não posso dizer. No final da viagem ele falou que era médico. Mas na hora, poxa, se eu soubesse antes... Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha ali. Aí já começou um monte de problema. Exatamente isso. É o caso do fotógrafo. Ué, então, vem passar o almoço com a gente, mas aproveita e traz a câmera. É a mesma coisa. Vem tomar um café aqui com a gente. Aproveita e arruma uma gaveta. Pois é. Dá uma olhadinha aqui. Uma vez eu vi uma coisa muito legal na porta de uma veterinária. Estava escrito assim: consulta... R$50, olhadinha 100. É melhor. Eu vou fazer isso quando for tirar foto. Exatamente. Fotografia profissional. Exatamente. 1000. Não precisa ser profissional não, pequeno. Exatamente. Não precisa. É sempre assim, né? Não, eu só quero uma foto, só pra registrar. Não precisa ser profissional. Eu tava fazendo uma live lá no Instagram e o pessoal pediu pra te perguntar se você teria alguma técnica para organizar Brasília. Brasília? Tem. É o seguinte, embaralha e dá de novo. Embaralha e dá de novo. Preferência quantas cartas, né? Não, exatamente. A questão de Brasília é assim, a cidade de Brasília é muito, muito organizada. A estrutura de Brasília é muito organizada. Quem dera o Rio tivesse sido pensado para ter essa organização, essa setorização, esse ambiente todo estruturado. Agora, o problema
E as pessoas que vivem em Brasília também são... A população de Brasília é nota 1000. O problema de Brasília são os políticos, né? Mas de Brasília e do Brasil, que estão nos envergonhando tanto desse momento que a gente está vivendo. E graças a Deus a gente está aqui para testemunhar esse momento de mudança. E Deus queira que nós, a população, tenhamos força e fé para manter o nosso apoio a todo esse movimento, porque se depender deles, eles vão dando um jeito, sempre dando um truque, né? O problema é que Brasília sofre com a crise política mais do que os outros lugares. Exato. Porque você acaba vinculando a cidade, que não tem nada a ver com isso, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, e que é uma cidade normal, com shopping, com tudo que você pensar, e né, com comércio, com bar, com teatro, e as pessoas falam que Brasília é lugar de corrupto. Pô, não é, cara. Não é. São 513 deputados. Nesse momento. Dos 513 deputados, 8 são de Brasília. Dos 81 senadores, 3 são de Brasília. Então, não, eu acho que não é Brasília. Não é Brasília. E a questão a questão é o sistema, né? Eu acho que tem que embaralhar e dar de novo com novas cartas. O problema que eu vejo é que a política também não está se renovando. A gente viu nas eleições, a gente vota nos mesmos caras porque ninguém está disposto à renovação. As nossas opções bom, o Rio de Janeiro, enfim, não posso nem falar, né? Porque a gente perdeu a incrível oportunidade de botar o Freixo na prefeitura, o governador, agora já nem sei, e a gente fica sempre repetindo as mesmices, os mesmos erros. O Rio é maravilhoso, o Rio elege Bolsonaro e João Willis. E você veja bem, Os dois já andaram aqui. É? Não juntos. Não juntos. Não juntos. Então é isso, assim, eu acho que a gente está... A política no Rio de Janeiro assim, agora, depois desse caos todo, a gente está tendo um princípio de uma renovação, né? Porque na realidade, mas a nossa renovação também são os filhos dos velhos dinossauros, né? Então, você veja aí, nosso presidente da Câmara, enfim, Que é do Rio. Que é do Rio e é filho de um velho dinossauro, né? O Rio elegeu Eduardo Cunha também. O problema está no Rio, né? Mais do que em Brasília, pelo visto, né? Eu acho que o Rio não sabe votar. Eu sou carioca, sou super... Mas eu acho que o Rio não sabe votar, porque assim, a gente está muito mal parado há muitos governos. E prefeitos e governadores. A gente está muito mal parado no Rio de Janeiro. Realmente. Deixa eu sair um pouquinho da política. Ai, pelo amor de Deus, porque esse assunto da gastura. Quem está fazendo o maior sucesso no seu programa é sua avó. Minha avó, né? Ai, minha avó é demais, gente. Como é que foi? Você convidou, ela que se meteu? Não. Ela que se meteu, é ótimo. Às vezes né? Começa a dar pitaco. Então vem logo. Não, ela é super na dela. Não foi ela que se meteu, não. Na realidade, eu fiz uma temporada no Santa Ajuda em que a gente teve umas participações especiais. Uma das participações especiais foi a minha avó. A outra foi a Camila Pitanga, que fez um episódio. E a outra foi um episódio que eu fiz com as minhas filhas. E todos os episódios foram muito bem, assim. Mas o episódio da vovó, que a gente gravou na casa dela, foi especial. A minha equipe, meu diretor, ficaram assim fascinados com a casa, com os objetos, com as coisas. E tivemos a ideia, eu e o Alfredo Stader, que é o meu diretor, que é meu parceiro desde o início de Santa Ajuda, ele teve a ideia de convidá-la para fazer toda a temporada, porque ele achou que ela tinha tanto assunto, que rendia uma temporada inteira. Então a gente convidou a vovó para fazer uma temporada inteira, viu se ela dava conta, né, se ela aguentava, e ela adorou. E para ela foi incrível, porque deu uma renovada na vida dela, assim, deu um restart, né? Um reboot. E ela, enfim, vai super bem, é super
bem recebida em todos os lugares. Aí eu fico dizendo que ela hoje em dia funciona pra mim, sabe assim, a mãe, a grávida, né? Quando tá grávida, eu sento as atenções. Todo mundo vem, é pra quando? É menino, e não sei o quê, não. E aí, quando o bebê nasce, ninguém mais olha pra mãe. Só olham pro bebê. Eu tô assim, que nem mulher grávida com a minha avó. Ninguém olha pra mim, só quer saber da vovó. Onde eu chego, mas cadê trouxe a sua avó? Aí é isso, ela virou meu amuleto. Uma vez eu vi o Sérgio Buarque falando exatamente isso. Antes eu era o Sérgio, hoje eu sou o pai do Chico. Pai do Chico, exatamente. Então, antes eu era a Micaela, agora eu sou a neta da dona Risoleta. Mas a gente tá chegando, a luz tá acabando, então a gente precisa chegar. Você fez a melhor novela de todos os tempos da galáxia. Você fez Ana Raiz e Trovão. Eu fiz Ana Raiz e Trovão. Foi a experiência mais mágica que eu já passei em toda a minha vida. Cara, você pode tirar uma onda muito grande com isso. Ai, mas foi muito legal mesmo. E você sabe que até hoje eu tenho relações muito sólidas com muitas pessoas que eu conheci naquela vivência. A Ângela e a Leandra Leal, por exemplo, que são família pra gente, conheci lá. O próprio Pitanga, a Camila eu conheci lá e depois a gente ficou tão amigo porque o Pitanga fazia. A Tamara Taxman, que faz hoje em dia o Detetives do Prédio Azul, que minhas filhas amam. Então, assim, eu fiz tantas relações bacanas e sólidas, que são relações que eu mantenho até hoje, que vieram dessa vivência de Ana Raiz e Trovão, que foi um momento mágico para mim. Não, e foi um fenômeno, Foi um né? fenômeno. Eu acho que hoje quem tem menos de 20 anos, sei lá, 25, foi 90, né? Foi 90. Quem tem 27? 90 e... Foi 90, exatamente. Então foi são 90. 27. Ou seja, quem tem menos de 30 não faz ideia do que foi Ana Raiz e Trovão em Pantanal. Foi uma na sequência da outra, né? Foi uma coisa mágica que aconteceu. Foi uma experiência incrível. Até hoje, assim, eu encontro com o Jaime Monjardim, que foi quem me escolheu para esse personagem, para esse projeto, para essa loucura, para essa aventura. E eu tenho, assim, um amor, sabe? A gente criou uma família tão amorosa. Todas as pessoas que fizeram parte daquela aventura, a gente tem um laço, um vínculo de amor até hoje. Eu citei aqui alguns que são as pessoas com quem eu mais convivo, mas na realidade eu encontro a Ingra, eu encontro o Almir. Outro dia o Almir foi fazer show no Rio, a gente foi ao show dele, sabe assim? A gente tem muitos... É um vínculo amoroso, realmente foi uma aventura que a gente viveu. Imagina, a gente ficou durante 11 meses na estrada. Isso que eu ia falar, porque a novela devia durar 4, durou 2 anos, né? A gente ficou 11 meses na estrada por todo o Brasil. Eu conheço lugares no Brasil inacreditáveis por causa dessa novela. Então foi uma experiência muito mágica, muito incrível. Eu tenho uma inveja boa de você por causa disso, porque é um... Gente, olha, então quero dizer, dar o meu depoimento para vocês, que foi um prazer inenarrável passear por Brasília, numa Brasília, e falar de Brasília e compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas poucas experiências com Brasília, mas todas experiências intensas e felizes. E essa daqui entrou pro hall das experiências de Brasília. Foi um prazer. Adorei. Adorei.